Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação. Queremos falar sempre de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amiga corretora. Como vocês já sabem, a proposta desse programa é justamente fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Vocês vão descobrir, sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário, tudo bem claro e bem explicado. Neste espaço, estamos tendo aulas, bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. E hoje nós teremos aqui um amigo que sabe muito sobre o mercado imobiliário e o direito imobiliário. Por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje, nós receberemos aqui o meu amigo, Dr. Francisco Machado Egito. Olha que legal, mais uma conexão com outro estado, essa conexão São Paulo com o Rio de Janeiro. O doutor Egito é coordenador da Unicresce do Rio de Janeiro, que eu já tive a honra de participar por 2 ocasiões, com um bate-papo super especial com o doutor Egito. Ele é presidente da Comissão de Gestão de Propriedades Urbanas, Mercados e Negócios Imobiliários da OAB do Rio de Janeiro, é advogado especialista em Direito Imobiliário, mestre em Administração pela UFF e presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, da Associação Brasileira de Advogados. Olha a honra que nós temos de receber esse amigo, esse brilhante advogado do Rio, e que tem muito a passar para nós nesse programa. Então, doutor Egito, diante dessa sua, logicamente, a apresentação desse mini currículo, né, que tem muito mais aqui, eu quero te passar a palavra para as suas considerações iniciais. Saudações imobiliárias, um abraço muito grande a todo corretor de imóveis que lida já com tanta dificuldade, né, no mercado. Cada transação requer a atuação de um bom corretor que domine as ferramentas, e a importância do direito imobiliário está caminhando junto com a atividade do corretor de imóveis. Fico muito feliz com o convite do Luiz Felipe Arcângelo, né, um amigo muito querido, e em 2 profissões, né, tanto advogado como corretor de imóveis e também professor, sempre direcionado para a construção de conhecimento, compartilhamento de conhecimento. E eu já parabenizo desde já pelo trabalho que ele vem desenvolvendo junto ao Cresce do Estado de São Paulo, né, que faz um trabalho brilhante no âmbito do sistema Cresce-Cofes. Fico muito feliz de estar aqui. É um prazer, né, estar com o nosso amigo e poder falar para os corretores de imóveis do nosso país, né, principalmente do Estado de São Paulo. Doutor Egito, a honra e o prazer é toda minha, e é recíproco. Eu acompanho o trabalho do amigo também, tem sido intenso aí, tanto na parte acadêmica, também na advocacia, também com a imobiliária, enquanto corretor de imóveis. Então, é muito legal que nós possamos dividir, né, tanto a advocacia quanto a corretagem, bater esse papo com os corretores de imóveis aqui do Cresce São Paulo. Mas esse programa, doutor Egito, tem sido assistido pelo Brasil todo, tá? Tem tido uma audiência muito legal esse programa, e esse tema eu tenho certeza que será um sucesso. Contrato de administração de imóveis é o tema que nós elegemos aqui para poder falar, né? Então, já iniciando aqui esse nosso bate-papo, doutor Egito, eu queria falar justamente do contrato de administração de imóveis. Qual a importância da confecção desse contrato, já que nós sabemos que nem todos os corretores, nem todos os gestores imobiliários fazem esse contrato? Eu mesmo iniciei a atuação com uma imobiliária que o jurídico anterior não fazia o conjunto da procuração e do contrato de administração de imóveis. Então, qual a importância desse contrato para o corretor de imóveis? Bom, para o corretor de imóveis, a importância da segurança jurídica ao trabalho que ele presta para o proprietário do imóvel e também garantir sua remuneração mensal, garantir sua comissão, sua taxa de administração e também definir de forma muito clara o escopo daquilo que ele está contratando. Quando se trata de prestação de serviços, a regra do Código Civil é que, se você não especifica e detalha o serviço a que você é contratado, você se obriga a todo e qualquer serviço dentro daquela área de atuação até o limite das suas próprias forças, né?
é uma interpretação extensiva. Portanto, é demasiado relevante que você destaque quais são os serviços contratados, sobretudo numa área cada vez mais complexa, como é a gestão da locação. E o contrato de locação, como veremos, o contrato de administração de imóveis, como veremos, ele não se confunde com o contrato de locação, ele pode envolver ou não a corretagem imobiliária, ou você pode ser contratado apenas para a corretagem imobiliária, são situações distintas. Então, de maneira introdutória, o corretor ele pode ser contratado apenas para conseguir um pretendente para aquela locação, fazer a aproximação útil e celebrar ou não o contrato de locação, e o proprietário prossegue ali com a relação de locação, ou ele pode fazer a corretagem, que é essa parte de intermediação, essa parte mais comercial, né? Essa parte de prospecção, divulgação, marketing, e também dar seguimento com a gestão da própria locação. São atividades que caminham juntas, mas não necessariamente estão inclusas. Por isso é importante, sim, definir o escopo do que você está sendo contratado e qual a sua remuneração, porque são duas atividades distintas. Uma atividade prévia de divulgação, né, intermediação, prospecção de cliente, seleção de garantia e elaboração ou não do contrato de locação, e a outra é a gestão propriamente dita daquele imóvel locado durante o período da locação. Perfeito, perfeito. Uma outra questão também, doutor Egito, tem muitas imobiliárias que simplesmente fazem ali uma autorização de locação que é conferida por aquele proprietário. Essa autorização de locação, ela supre a necessidade desse contrato de administração? Então, eu costumo até conversar com os nossos corretores. É muito difícil conseguir imóvel para alugar, está sendo muito disputado de norte a sul do Brasil. A locação deixou de ser uma atividade menos interessante, porque o corretor que entra na sua atividade, ele vê na venda honorários imediatos e mais vultosos. E na locação, remuneração pequena, né, e um grande cabedal de trabalho de forma permanente. Há uma tendência daquele corretor que ingressa na sua atividade optar pela venda. Isso historicamente falando. Mas a locação, ela traz uma série de benefícios. Você tem uma estabilidade, você monta uma carteira de clientes, aqueles clientes poderão ou não vender o imóvel depois e normalmente te dão ao corretor a exclusividade, gera uma série de outros negócios ali dentro e uma remuneração muito constante e muito crescente. Daí a gestão de locação ter ganhado relevância, né, no Brasil e todo mundo estar à procura de imóveis. E, ao contrário do que se pensa, nos países mais desenvolvidos, maior é o número de imóveis alugados, sobretudo na atual sociedade em que a geração nova não quer se comprometer em ter propriedade, em ter carro, eles querem desfrutar, querem compartilhar. Acredito que a locação venha ganhando a sua grande relevância até para investidores. Ela pode ser muito atraente, se bem celebrada, trazer um bom resultado, porque além do aluguel mensal, tem a valorização patrimonial. Bom, feitas essas considerações, o imóvel de locação na parte comercial, ele é muito procurado, é muito requisitado. E aluga-se muito rápido, na verdade. Alugar não é em si o problema, para a maior parte dos imóveis. Quando o imóvel fica desocupado, já tem lá uma fileira de pretendentes do próprio prédio que procuram a imobiliária ou o proprietário. Então, se você já entra no primeiro momento com um contrato de administração de imóveis, com toda uma série de cláusulas, de compromissos, de obrigações, você pode perder um tempo ali muito relevante numa discussão contratual, quando naquele momento mais interessante é você conseguir o imóvel e iniciar uma relação com o proprietário, uma relação que será uma relação de confiança. Você irá receber aluguel em nome dele, irá repassar aluguel, irá cobrar taxas, né? Irá realizar pagamentos, exigir garantias, assinar distratos, aditamentos, fazer uma série de gestões, né? Prediais, tributárias, fiscais, enfim. Então, num primeiro momento, para ter uma abordagem e conseguir trazer aquele cliente para si, é comum que o corretor celebre uma pequena autorização. Olha, imobiliária tal, cresce tal, né? Está autorizada a anunciar esse imóvel, segundo resolução COFES, né? Tem lá a resolução que nos obriga a ter uma autorização prévia para tornar pública a oferta de imóveis, o valor da locação, enfim, é o primeiro contato com o proprietário, né? E aí, no momento que você encontra um pretendente para aquela locação e que a questão já está avançada, já está para ser celebrada, você entra com um contrato de administração, uma parte mais comercial.
Claro que o cliente que chega até você indicado, ele já tem confiança no seu trabalho, você vai sentar primeiro já com o contrato de administração na mão, tá? É o que normalmente nós adotamos na empresa. A gente faz uma primeira abordagem, outros corretores também fazem uma abordagem para não perder um tempo em uma eventual discussão jurídica, porque é um contrato mais rebuscado, a pessoa inicialmente não conhece seu trabalho, ela não vai lhe otorgar um contrato de administração, normalmente com mandato ali, com uma procuração ali. Então, a orientação de mercado é, primeiro, uma autorização para começar a trabalhar. E conforme as coisas forem acontecendo, você já pode preparar o contrato de administração de imóveis. É uma estratégia mais comercial, porém não deixa de ter uma segurança jurídica mínima. Mas a mera autorização de locação, mera autorização de dar publicidade, ela é muito simplória, ela pode ter no máximo ali uma taxa básica, o valor do aluguel, mas você não tem um detalhamento dos serviços que vai ser realmente tratado no contrato de administração de imóveis. A sua taxa de administração, eventual cobrança adicional, né? Tem empresa que cobra um adicional de final de ano, uma 13ª taxa, tem empresa que cobra para elaborar de MOB, tem, enfim, uma série de outros serviços que são colocados ali e que você talvez, né, não seja o melhor caminho já chegar com um contrato que tem um teor jurídico mais forte e iniciar uma negociação, uma discussão ali, quando é mais importante você colocar o imóvel para alocar, até porque as locações têm demorado aí 2 semanas, um mês, né? O prazo é muito rápido, é muito dinâmico. Então, pode ser um caminho entrar com uma autorização primeiro e, num segundo momento, com um contrato de administração de imóveis. Perfeito. Mas a autorização não... Perfeito, perfeito. Bem entendido, ficou bem claro, doutor. Eu achei interessante, meu amigo, que você colocou a situação da importância para a imobiliária de ter uma carteira de administração de imóveis, né? E por que essa carteira de administração de imóveis? Logicamente, ali, essa carteira imobiliária vai utilizar para pagar suas despesas, né? E a venda, quando entrar uma venda, vai entrar ali a título de lucro para a imobiliária. Mas, na prática, a gente vê que muita imobiliária inicia o trabalho de administração de imóveis, de locação de imóveis, sem ter a expertise, sem ter o conhecimento de quais são os deveres ali que o corretor de imóveis e a imobiliária tem. E daí o que acontece? Em razão principalmente da aplicação da falha na prestação de serviços, acaba gerando processos, daí não constrói ali uma carteira saudável, né? Daí já começa tudo errado, daí já começa processos, problemas, e ela não vai, logicamente, ver justamente essa coisa boa que o amigo colocou, que é a administração de imóveis. Então, a pergunta é o seguinte, quais os principais deveres do corretor de imóveis quanto à intermediação para a locação e a gestão propriamente dita da locação celebrada? Quais são os deveres que ele tem na hora que ele aluga o imóvel, até a assinatura do contrato, da elaboração da vistoria? Quais são os deveres ali do corretor de imóveis? Vamos separar em 2 etapas para fins aí pedagógicos, que são 2 operações distintas, né? A intermediação da locação, que vai desde a prospecção, né, captação do imóvel, até a preparação desse imóvel para a oferta, para anúncios, com seu time de marketing, com sua equipe de corretagem comercial, né, de locação. Essa etapa ela envolve a divulgação do imóvel, envolve a verificação se o proprietário ou o titular da posse realmente tem direitos sobre aquele imóvel, porque para alocar, num primeiro momento, basta ter a posse do imóvel. Então, o inventariante pode locar, o promitente comprador que esteja emitido na posse, ele pode locar, o promitente cessionário que esteja emitido na posse, ele pode locar o imóvel, e outras situações jurídicas em que você não é o proprietário, mas que possui direitos de propriedade sobre aquele imóvel, ou você tem a posse cedida por força de um contrato. Então, esse é o primeiro ponto, né? Verificar se a pessoa que está entregando o imóvel para alocar, se ela tem a posse livre e desembaraçada daquele imóvel para locação. Primeira questão. A outra questão, ao anunciar o imóvel, ao colocar o imóvel para oferta, uma avaliação correta do preço de mercado, para que esse imóvel não fique na prateleira por um bom tempo.
uma verificação mínima das condições de habitabilidade, porque é dever do corretor verificar se aquele imóvel tem condição de habitabilidade. Então, certos serviços básicos devem ser disponibilizados, né? Água, luz, né? Gás e outras questões. O corretor não responde pelos vícios ocultos, que ele, com o discernimento de um homem mediano, de um homem de negócios até que não consiga detectar. Se é um vício que só um engenheiro, só um especialista poderia avaliar, o corretor não responde. Mas uma questão que ele, com uma expertise de um homem de negócios, de um homem de transações imobiliárias, pudesse detectar, ele deve realmente informar, né, e não colocar imóvel para locação antes dessa percepção. Um ponto principal, a seleção do candidato. Hoje, com a questão de documentação digital, enfim, o risco de fraude é muito grande. Então, o corretor deve estar preparado para fazer uma boa seleção. Tem uma boa plataforma que lhe ajude. A que utilizamos, eu consigo verificar se aquela pessoa tem a renda que ela alega ter. Isso é um ponto importante. Chegam pessoas para nós com olerite, um contra-cheque a R$ 15.000, mas não teve retenção de imposto de renda, não teve pagamento de impostos incidentes sobre aquela folha, como o INSS, por exemplo. Se você não tem a retenção de impostos, o governo não é informado pelos meios oficiais e na plataforma não aparece a retenção. Para mim, é sinal que aquela renda não é uma renda formal, uma renda ficta. O corretor deve ter aquele cuidado. Exigir também uma declaração de imposto de renda, que você verifique patrimônio, bens, né, outros ativos, verificar extrato bancário, se a pessoa realmente tem movimentação compatível com a renda que ela alega ter. Muitas pessoas não têm renda formal, alguns têm a renda informal, então é necessário ter uma certa cautela ali. Selecionar bem a garantia locatícia que você vai aplicar. Dependendo da região, é muito comum a caução em dinheiro, ou dependendo do valor do imóvel que o público tem uma renda mais informal, é normal que entre a caução, mas você não pode alugar para qualquer pessoa com caução em dinheiro. É necessário um grande critério, porque caução é a garantia mais frágil de todas. Verificar também a questão de outras garantias. Capitalização se utiliza em algum caso ou outro, fiança também, verificar patrimônio do fiador, né? Disponibilidade, se o imóvel do fiador está livre desimpedido. A questão do seguro-fiança é uma garantia boa para se trabalhar. Existe seguro hoje de uma determinada companhia que você paga uma taxa mensal chamada seguro essencial, acho que é 8%, e aí viabiliza a locação, é muito, muito rápido locar, aquela pessoa já sai da sua empresa aprovada, então tenha contato com uma boa corretora de seguros, faça uma boa parceria para que você use a plataforma deles e aprove rápido por seguro-fiança. Fiança onerosa também, nós temos algumas empresas que trabalham com fiança onerosa, que é quando você paga alguém para ser seu fiador, mas de maneira legal, legítima, não é compra de documentação como tinha no passado. Anunciava-se um jornal, fiador, resolve o seu problema. Você depositava um dinheiro na conta de alguém, ele mandava uma série de documentos para você, fraudados, né, para que ele fosse o seu fiador. Não é isso que eu estou falando, isso é fraude, isso é estelionato. Existe empresa, como a Credpago, por exemplo, agora a Loft, que você já sai dali aprovado. O corretor joga o CPF, eles já verificam o seu score, verificam se você tem protesto, execução, enfim, e já fazem a sua aceitação ali, você paga um valor mensal também em cima disso. A seleção das garantias é importante, não dá para todas as garantias aqui, né, em 2, 3 minutos, mas caberia até um programa à parte. Então, o corretor tem o dever de informar, o dever de fazer uma boa seleção, verificando se o candidato possui renda, patrimônio. Validar os documentos, né, doutor? Validar os documentos, né? O dever do corretor, né? Porque hoje está tendo, como o amigo disse, está tendo muito golpe, né? Justamente, então o corretor tem que ter atenção na validação dos documentos para não responder por isso, né? Exatamente, então muito cuidado. Às vezes os corretores levam para o gestor comercial, na minha empresa, levam uma série de documentos de WhatsApp, encaminha ali, a foto mal tirada. Não, a gente tem um critério lá para subir a documentação. Você tem que ter digitalização dos documentos ali, verificar. Tendo uma boa plataforma, você consegue conferir se a renda é formal, uma estimativa de renda, uma estimativa de patrimônio, verificar em âmbito nacional se aquela pessoa tem ação, tem execução, tem protesto de título, tem restrição. O corretor, na seleção, ele deve fazer tudo que está ao seu alcance.
pelo artigo 723. E hoje, com todas essas plataformas tecnológicas, o alcance é muito estendido. Então, se você poderia ter acesso a tal e qual informação, se ela está ao seu alcance e você dela não se utiliza para aferir se aquele candidato ele realmente tem condição de suportar o pagamento do aluguel, né, e apresentar garantia bastante, e você não o faz, você pode responder civilmente, né, por perdas e danos a que você deu causa. Então, de forma resumida, a seleção, né, a etapa prévia é prospecção, divulgação, avaliação do imóvel, seleção do candidato, apresentação das garantias locatícias e encaminhamento para a elaboração do contrato. Essa é a etapa da corretagem, a etapa de aproximação. Perfeito. Em decorrência dessa seleção, você recebe uma taxa de corretagem, né? Uma corretagem, normalmente o primeiro aluguel, dependendo do mercado da praça, é o que você recebe por esse serviço. Normalmente, além da seleção, você também continua com a gestão da locação, que é a segunda etapa. Na gestão da locação, e aí eu concordo e acompanho o Felipe, nosso querido professor, pelo seguinte fato: corretor, se você não tem uma estrutura ou se você não quer se estruturar, não se aventure com a gestão da locação. Eu participo de uma turma de julgamento aqui do CRES no Rio de Janeiro e é muito comum processos éticos disciplinares, porque o corretor não informou questões triviais e, por vezes, a gente tem que aplicar penalidade, né? Advertência, censura, multa de 1 a 6 anuidades, e, em alguns casos, até a cassação do registro profissional com perda da identidade, da cédula profissional de atuação. E aí o corretor poderia recorrer para o Conselho Federal, enfim, mas normalmente eles mantêm as condenações dos regionais, a não ser que haja falha no processo. Então, é muito importante, dever de informar do corretor de imóveis. E outros casos em que o corretor recebe a caução, mas ele é mais corretor de venda, ele está ali naquela luta, né? Esse mês não vendeu, mês que vem eu recupero e vamos, tem um cliente bom e vai acontecer. E ele recebeu o dinheiro da caução, ele gastou, o locatário pagou aluguel, condomínio IPTU, ele repassou o aluguel atrasado, ele não pagou o condomínio, ele não pagou o IPTU, então ele está ali cometendo apropriação indébita. Isso é muito complicado. Sim. Não proceda dessa forma. Se não tem estrutura para trabalhar com locação, se estruture, se qualifique o quanto antes, ou então não se aventure a trabalhar com essa atividade especificamente. No que tange à gestão, então, da locação, nós podemos dividir a gestão da locação em algumas sub-áreas. A primeira gestão da locação se refere à gestão financeira, que é o recebimento do aluguel e dos encargos, e repasse ao proprietário e pagamento desses encargos. Pode ser d'água, se for casa, ou imóvel fora de condomínio, cota condominial, e seus eventuais adicionais também, a taxa dos bombeiros, aqui no Rio de Janeiro, Funesbom, não sei se São Paulo ainda cobra, eventualmente, o gás é pessoal e luz são questões pessoais, né? Deixa o locatário transferir para ele essas relações que são pessoais, relações de consumo. No início da locação, exige a comprovação da transferência e, ao final da locação, exige a comprovação do encerramento do serviço ou da quitação, antes de a locação. Então, a gestão financeira envolve isso: recebimento e repasse do aluguel e pagamento dos acessórios e dos encargos e prestação de contas mensal. A gestão fiscal, alguns proprietários têm, mediante orientação contábil, pagamento do carnê-leão mensal. Então, o corretor ele pode verificar e até realizar o pagamento do carnê-leão mensal para que, na declaração de ajuste, o proprietário não seja surpreendido com com um imposto de renda muito alto. Pagamento de pessoa jurídica a pessoa física. Existe a retenção do imposto de renda, então o corretor... Sim. Isso dá muito problema, né, doutor Egito, na prática, né? Quando a imobiliária não visualiza, ou até mesmo o acompanhamento do pagamento dessa DARF, né? Muitas vezes se depara com anos de retenção e sem o repasse, né? Sem o pagamento da guia. Isso é uma coisa comum, né? Na gestão. Acontece e o corretor deve fiscalizar. Exemplo, o aluguel do imóvel não residencial é R$15.000. O corretor precisa verificar a tabela progressiva do imposto de renda, digamos, 25%. Tá? Digamos que exista essa alíquota, não sei aqui de cabeça. Então, seria 25% sobre os R$15.000 mensais de imposto, menos a parcela a deduzir que existe na tabela.
Então, digamos que o corretor tem que verificar, né, que a retenção aí seria de 2.500, digamos, já o percentual menos a parcela deduzida. Então, o cliente dele vai pagar 15 mil menos 2.500, seria aí 12.500 de aluguel, e deve apresentar a guia de R$ 2.500 do DARF, comprovando a retenção do imposto. Isso se dá quando é pessoa jurídica pagando aluguel à pessoa física. Que saiba. Faz parte da gestão fiscal que o corretor deve olhar. A DIMOB anual, que é uma declaração que o corretor precisa fazer sobre intermediações imobiliárias que ele realiza. Essa DIMOB deve ser elaborada, tem uma data própria para isso, informando todo o valor de recebimento de aluguel e de repasse para que o proprietário informe na sua declaração anual, né, de imposto de renda da pessoa física também. Se você faz a DIMOB e não orienta o seu cliente proprietário, a Receita já vai ter informação, já vai enviar para ele no ano subsequente o DARF com o valor do tributo a ser recolhido e a multa. Então, é uma cautela que o corretor precisa ter. A locação não é uma atividade de aventura. Então, a gestão financeira, nós já falamos, a gestão fiscal, que é importante que o corretor entenda, a gestão das manutenções. Volta e meia tem problema no imóvel, vazamento, infiltrações, pequenas obras e reparos. O corretor deve ter uma equipe ou contar com profissionais que ele possa se socorrer para que esses profissionais possam ir no imóvel, aferir, olha, esse vazamento vem de área comum, não é responsabilidade do proprietário. E aí o senhor tem que notificar o síndico. Mas eu vou notificar, eu sou locatário, a imobiliária que tem que notificar, então é necessário entender da responsabilização para como você vai orientar. E até o proprietário, olha, essa é uma questão que o senhor deve reparar. Mas eu morei no imóvel 15 anos e nunca deu problema. Pois é, há um desgaste, e esse locatário, ao entrar no imóvel que estava vazio há um ano, ao usar as instalações lá, ele teve um problema. Então, é razoável que o senhor repare aquilo. Ele vai ter que gerenciar esse tipo de trabalho, se utilizando de mão de obra para isso. Tem empresas terceirizadas que já são profissionais, que atendem, tem profissionais autônomos, né, que conseguem até, às vezes, entregar por um valor mais barato, mas é necessário verificar, de preferência que seja MEI, que tire nota fiscal, ou que seja uma firma individual que você possa ter a comprovação. Então, gestão da manutenção é outra questão que faz parte da gestão da locação. Uma outra questão que faz parte da gestão da locação é a gestão do relacionamento proprietário-locatário. Por quê? Digamos que agora o índice de reajuste seja o GPM, né? Não o IVAR, que alguns contratos têm adotado. É o GPM. O GPM, ele reflete uma outra realidade. Ele é composto de 3 índices. Ele é a média de 3 índices que retratam o custo de cesta básica e consumo em geral. E aí você tem uma inflação, digamos que o GPM deu 15%. Só que o mercado de locação, ele caminha não necessariamente junto com a inflação. Ele segue outra dinâmica. Pode ser que naquele mesmo período tenha tido uma procura maior por imóveis, né? Pouco a pouco os imóveis sendo lançados, aquela região especial tenha sediado eventos regionais, internacionais, tenha ganhado ali uma universidade, tenha ganhado outro polo de atração, ou seja, de uma maneira em geral, aquele imóvel que estava alugado por 2.000, ele hoje caberia 2.500, tá? Então seria razoável você aplicar o reajuste, ficaria até abaixo do valor da locação, e você, durante a locação, não poderia majorar esse aluguel, a não ser por mútuo acordo, tá? Mas, do outro lado, o preço continua parecido, não houve mudança, o IGPM está lá em 15% ou 30%, como já deu lá nos anos 2000. Se você aplica aquele índice, você torna a locação muito acima do mercado, desinteressante para o locatário, e você gera ali uma certa instabilidade naquela locação. Então, seu papel seria recomendar ao proprietário a não aplicação do índice ou aplicação de um valor menor que torne... ou de um índice que esteja menor, né? Ou de um índice que esteja refletindo melhor, né? Aquela situação, né? Como aconteceu, né? Com o IPCA, né? Durante a pandemia, o GPM chegou a bater 37%, se eu não me engano, né? O GPM. Daí o pessoal aplicava ali o IPCA. Mas uma questão interessante aqui, meu amigo, que eu acho um ponto legal que o amigo falou, é que o corretor, ele tem que, a imobiliária, o gestor, né, com Cresce, logicamente, ele tem que ter muita atenção
nesses todos os procedimentos que ele tem que tomar, sob pena de ele responder de forma civil, independente de culpa, né? Porque a imobiliária fornecedora, nessa prestação de serviços ao proprietário consumidor, diferente do que acontece entre locador e locatário, que não aplica o Código de Defesa do Consumidor, na relação entre a imobiliária e o proprietário e também a imobiliária e o locatário, já se aplica o CDC. E com isso, a imobiliária, se não adotar esses procedimentos, independente de culpa, ela vai responder pela sua falha na prestação de serviço. Então, eu tenho visto muitos processos aqui dentro do escritório, em razão dessa falha. Então, tudo que o amigo pontuou aqui, com muito conhecimento, com muita propriedade, olha tanta coisa para os corretores e corretoras que estão nos acompanhando, que tem que saber para poder fazer a gestão da administração. Não é só pegar um contrato emprestado, redigir ali, e muitas vezes não se preocupa nem com a vistoria. Imagina uma imobiliária que faz um contrato de locação, não faz uma vistoria, ou não colhe as assinaturas, e no final, na hora da cobrança dos reparos. Imagina o prejuízo que isso não pode ser para o proprietário e para a imobiliária que pode ser acionada, não é isso? Sim, sim. Bom, além de todas as gestões, nós temos também a gestão das garantias, né? Não raro o fiador, ao se apresentar, ele é proprietário de imóvel e em determinado momento ele já vendeu aquele imóvel, a situação patrimonial dele foi afetada, cabe ao corretor no momento da renovação, nós também atuamos aqui na renovação. Tá? Finalizados os 30 meses, o corretor entra em contato, verifica com o proprietário a intenção de renovar a locação, verifica com o locatário a intenção de renovar a locação, fala da importância para o locatário, para que ele garanta a família dele ali, porque o contrato se prorroga por prazo indeterminado e o locador pode notificar pedindo a desocupação em 30 dias, ele fica numa situação frágil, e aí você senta com o locatário e tenta reequilibrar esse contrato em termos de valores e atualiza a garantia. E nessa hora de atualização da garantia, você vai verificar se aquele fiador ainda possui patrimônio, bens e renda, eventual substituição de garantia. O que o amigo falou com relação ao CDC. Pessoal, na relação imobiliária e locatário, não se aplica ao CDC, por quê? Apesar de esforços tentando incluir o Código de Defesa do Consumidor ali, porque nós já estamos regulados por uma lei especial, que é a Lei 824591. E existe um princípio que a lei especial derroga a lei geral. Então, o Código Civil trata da locação de uma maneira em geral e a locação de bens de imóveis urbanos é regida pela Lei 824591, uma lei especial. O CDC também é uma lei especial, ele não se aplicaria nesse caso. Mas o ponto principal ali é que a empresa imobiliária ela é representante do locador. Então, é como se o locador, representado pela sua imobiliária, estivesse em pé de igualdade com o locatário. Não se aplica ao CDC, porque se aplicasse, nós estaríamos aí sobre a possível inversão do ônus da prova, que é uma análise que o juiz faz diante do caso concreto. A hipossuficiência técnica, a hipossuficiência econômica e jurídica, ou seja, a outra parte é muito mais frágil, vou dar força para ela para poder ter paridade de armas para brigar no judiciário. Se houvesse isso, o número de ações contra imobiliárias propostas por locatários seria gigante, porque hoje as pessoas são muito informadas, elas são muito exigentes. Eu posso lhe falar, nós temos uma carteira aqui na cidade com em torno de 700 imóveis alugados. Todos os meses nós temos algum tipo de problema que chega até uma notificação, que vai até um reclame aqui, ou a pessoa entra com uma ação no juizado. Grande parte disso nós conseguimos reverter e não resultam em condenação para a imobiliária, mas as pessoas processam por qualquer motivo. Então, você deve estar realmente muito blindado ali, com um bom contrato, cumprindo todo o procedimento para evitar esse tipo de risco. Porém, com relação ao seu cliente proprietário, locador, há sim aplicação do CDC, ou seja, há uma possível inversão do ônus da prova. Então, você fica muito fragilizado diante desse cliente se ele vier a discutir determinada decisão que você tomou ao custo da locação, né? Ou uma inadimplência, se você for responsável pela inadimplência na seleção, ou você deu causa ao agravamento dessa inadimplência por uma postura omissiva, se você não... No caso, por exemplo, meu amigo, contribuindo com a sua fala, por exemplo, que aconteceu, que a gente acompanhou.
em determinado momento a imobiliária foi notificada do cancelamento do seguro-fiança. E ela demorou 5 meses para tomar uma atitude de notificar o locatário, para que apresentasse uma nova garantia. Então, o que aconteceu? Em razão dessa demora para tomar providências com relação ao cancelamento do seguro-fiança, ela foi condenada justamente pela falha na prestação de serviços, em razão dessa demora. Então, isso pode acontecer justamente o que o amigo falou, pelo procedimento, pela conduta aí da imobiliária com relação à garantia, né? Ou até receber as chaves e deixar passar algum dano imóvel e não cobrar do locatário. Então, ou seja, é um momento delicado da empresa, é o início da locação e o término da locação. São momentos um pouco tensos, né? O locatário tem pressa de entrar no início da locação, né? O proprietário tem pressa em alugar para não ficar mais pagando condomínio IPTU e receber o aluguel mensal. E o momento do encerramento, ele tem pressa de sair, porque comprou um imóvel, que já está morando em outro, está pagando aluguel em 2 lugares, e ele quer se desvencilhar daquela relação. Ao mesmo tempo, ele se recusa, por vezes, a realizar certos reparos, ou manda fazer uma pintura e a pintura não está adequada e tem que refazer, enquanto aquilo não acontece, ele está ainda pagando aluguel em cargos. Então, é um momento um pouco tenso, mas para o corretor que cumpriu os seus deveres, ainda que haja um conflito e que esse conflito seja levado ao judiciário, ele tem como se blindar. Sabe uma situação que acontece muito na prática, meu amigo, dentro da sua fala? Muitas vezes a imobiliária tem que reportar ao locador determinado serviço que tem que ser efetuado no imóvel, que seria estrutural. E não seria de responsabilidade do locatário. Vamos pensar numa questão estrutural, um telhado, algo que seja estrutural para a segurança ali do imóvel e tudo mais. E muitas vezes o proprietário se nega a realizar o serviço. Então, assim, até para que a imobiliária eventualmente não seja questionada no futuro em razão de também ter se mantido inerte, é muito importante que ela formalize tudo isso também, né? Ela não pode, simplesmente ela recebe uma ligação, ela liga para o proprietário fala para ela liga para o locatário. E se o locatário eventualmente vier questionar isso no futuro? Por isso, a importância também de formalizar tudo. Ó, locatário, você está com esse problema? Formalize para a imobiliária que nós direcionaremos ao proprietário, ele responde para amanhã ou depois a imobiliária eventualmente não ser questionada por eventualmente ela não ter sido feito o trabalho dela de acordo, né? Porque ela é uma intermediadora, né? Muitas vezes ela não consegue fazer algo ali junto ao proprietário, né? Ao locador, não é isso? Eu tenho um caso até que determinado colega, ele nem gosta que a empresa receba o mandato para que ela se coloque sempre numa posição de intermediária. Porque recebendo um mandato, na leitura dele, você tem poderes de gestão dentro dos objetivos, né, da outorga do mandato, gestão da propriedade imobiliária, e num caso desse, ele entende que é o dever da empresa agir e depois cobrar do locador eventuais despesas decorrentes das obras e reparos que ela teve de realizar. E, enfim, até uma questão delicada num caso para ser delicada, porque muitas vezes a imobiliária, até numa administração do contrato de administração, não tem esse poder, né, de poder autorizar um reparo sem o proprietário ali, com a anuência do proprietário. Então é uma situação bem delicada, né? Bem delicada. Muito. Delicada. Meu amigo, uma outra questão, voltando agora, foi ótimo esse nosso bate-papo para aqueles que estão nos acompanhando, né? Mas, assim, para os corretores e as corretoras que estão nos assistindo, assim, quais as principais cláusulas que o amigo entende que tem que estar nesse contrato de administração de imóveis, que vai resguardar, como o programa chama segurança na transação, o que vai trazer segurança aqui ao profissional, ao corretor, ao gestor imobiliário? Bom, primeiro, delimite os serviços contratados, né? O que você vai entregar dentro desse contrato. A remuneração pelos serviços. Existe uma remuneração adicional, extraordinária, por trabalhos extraordinários. Isso até se chama, no lado comercial, de monetização de carteira. Dentro desse cabedal de serviços que você presta, você pode cobrar um valor adicional. Por exemplo, nós, ao elaborarmos a DIMOB, nós cobramos do proprietário R$90, 2 parcelas de 45.
Só que numa quantidade de imóveis dessa aí, há um bom adicional naquele mês de elaboração da DIMOB. Nem todos os proprietários concordam em pagar, e eu paro, se você tiver um contador externo, enfim, ou funcionário que realize isso, você vai ter um trabalho adicional. Eu paro 2 funcionários da administradora e para um funcionário da minha contabilidade, que eu também tenho escritório de contabilidade, para realizar esse trabalho. Então, eu incorro em hora extra, incorro em contratação adicional para entregar esse serviço que eu entendo ser adicional, e no meu contrato eu cobro. Alguns colegas também fazem a cobrança desse serviço. Outra cláusula: não incluam oferta de serviço jurídico. Essa atividade é privativa da advocacia conforme estatuto. O que algumas empresas fazem, e tenha muita cautela com a redação, é que você poderá indicar ou contratar um advogado para resolver tal ou qual demanda pelo proprietário, mas tenha cuidado. Algumas questões são do jurídico interno da sua empresa. É o seu jurídico, o seu advogado que vai dar assessoria a você, corretor, na sua área de atuação. Outras questões são externas, né? De repente, uma ação de despejo. Você pode ter um escritório de advocacia que você vai contratar, que não seja uma oferta conjunta no seguinte sentido: está incluído no contrato de administração de imóveis e serviços jurídicos. Não, você não pode ter essa oferta conjunta, é vedada pelo Estatuto da advocacia. Cláusula relativa à remuneração, relativa ao prazo também do contrato. O prazo do contrato não necessariamente é o prazo da locação. Exemplo: você foi lá, pegou uma autorização de locação, anunciou o imóvel, surgiu um candidato, selecionou, apresentou a garantia, vai assinar a locação, você pegou com o proprietário um contrato de administração de imóveis. O contrato que você vai assinar de locação é de 30 meses. E aí você poderia até também pegar um contrato de administração por 30 meses, mas não é necessário. O prazo máximo da prestação de serviço prevista pelo Código Civil é de 4 anos. Você pode pegar um contrato de administração de imóveis de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E com uma cláusula de renovação automática, se o proprietário não te notificar antes do término de 30 ou de 60 dias, há prorrogação automática daquele contrato de administração de imóveis. Ou seja, a administração de imóveis ela continua independente do contrato de locação existir ou não. Aquele imóvel pode ficar vazio, você vai entrar numa segunda locação daquele imóvel e você já tem um contrato de administração de imóveis em curso. Existem empresas que cobram, inclusive, para administrar imóvel vazio. Elas pagam condomínio, elas pagam IPTU e elas cobram uma taxa mínima naquele período de vacância. É uma cláusula também contratual que existe ali. Cláusula penal em caso de descumprimento, né? É bom que você tenha. Ou uma multa penitencial pela rescisão antecipada. Se o seu contrato nada estipular, vale a regra do artigo 603 do Código Civil. Ou seja, seu contrato de administração de imóveis é de 3 anos, 36 meses. Você trabalhou 10 meses, o proprietário te notificou e rescindiu com você sem falha na prestação de serviço, sem culpa, sem negligência, ou seja, não há culpa do corretor de imóveis. E o seu contrato, então, foi cumprido 10 meses, faltam 26 meses a serem cumpridos. Se você não colocar cláusula penal alguma, prevalece a regra do artigo 603. Você tem direito a receber metade do que seria devido. Você pode colocar uma penalidade expressa. Olha, se a rescisão antecipada, você vai pagar 3 meses de taxa de administração, você vai pagar 6 meses de taxa de administração, você vai pagar um aluguel inteiro. Enfim, depende de cada costume, cada local, cada praça. Nós aplicamos a regra do 603, inclusive eu coloco em contrato. A rescisão antecipada, por culpa do corretor de imóveis, lhe dará direito a receber metade da remuneração que seria devida até o término. É uma forma do corretor estar garantido. Por isso a importância do contrato de administração de imóveis, para que ele assegure o trabalho dele. A corretagem, você recebe um aluguel inicial, mas você paga os seus corretores pelo trabalho, em geral, para quem está na área empresarial, aquela remuneração é muito dividida, tem custo de publicidade, enfim. E a alocação é todo um trabalho que envolve uma série de profissionais e que você vai recebendo ao longo do tempo. Normalmente, para a alocação ser saudável financeiramente, dar um retorno, você tem que passar de 1 ano e meio, de 2, né? Locações curtas e sucessivas, elas são trabalhosas, desgastantes e não trazem remuneração. Então é importante você ter essa questão.
Coloque também no contrato os poderes que você tem para assinar distrato, para exigir garantia real, para fazer a notificação. São poderes decorrentes da própria gestão da locação. De maneira em geral, são cláusulas ali que são importantes. Algumas em repartições públicas e tudo mais, né, que acaba sendo importante para, né, para resolver muitas questões, né? Algumas cláusulas são importantes no contrato de locação. Exemplo, chamados negócios jurídicos processuais. Lá pelo artigo 91 do CPC, é possibilitado, diante da autonomia das partes, e desde que você não ofenda nenhum princípio público, boa-fé e outras questões, que você crie procedimentos dentro do contrato de locação. Então, você, administrador do imóvel, você tem poderes para, no contrato de locação, representar o locador, se você, nesse contrato de administração, se recebeu um mandato, que pode ou não ter um mandato dentro do contrato de administração de imóveis, embora eu acho que a maioria coloque o mandato aí para representar o proprietário, né? Seria a procuração que é o instrumento do mandato. Perfeito. Mas esse contrato de locação coloque algumas cláusulas. Aí estou falando do contrato de locação, que caminha, né, meio que para e passo ao contrato de administração de imóveis, tá? É possível que o proprietário rescinda com você, ao final, ele siga na locação, ele recebendo direto o aluguel, ele cuidando da gestão do imóvel dele. O mais comum é que os contratos caminhem, a locação terminou, você celebra uma nova locação. Mas no contrato de locação, estabeleça os negócios jurídicos processuais, com assistência de um bom advogado. Exemplo, uma cláusula em que locatário e fiador outorgam-se mútua e reciprocamente poderes de procuração, de modo que, citado um, o outro estará citado também. A cláusula de reciprocidade, né? Excelente essa cláusula. Exato. Isto porque o locatário, ao sair do imóvel, ele pode estar em outra cidade, em outro estado, né, estar em local incerto não sabido e ser difícil de ser citado para que o processo de cobrança possa começar contra ele, ou outra questão mais. Endereço eletrônico para envio das comunicações, importante contar também. Uma cláusula que pode ser importante, você autoriza a conversão da caução em pagamento de atraso. E se a caução se esgotar, se não tiver mais garantia locatícia, nós podemos entender que é uma locação sem garantia. Sem garantia. Está em juízo pedindo uma liminar para desocupação imediata, que é uma benesse das locações sem garantia, pelo artigo 59 do Código Civil. E essa ação em juízo é necessária uma caução judicial, que não é caução dada ao locador. É a garantia do juízo, né? Essa é a garantia do juízo. E é possível renunciar essa garantia em juízo por um negócio jurídico processual. Ou seja, você coloca no negócio jurídico processual que a caução recebida poderá ser convertida em pagamento e, uma vez esgotada e não suficiente para o pagamento da dívida, a locação será tida sem garantia, para que você consiga entrar em juízo e pedir uma liminar para desocupação pelo artigo 59, que é o caso das locações sem garantias locatícias. E essa caução para garantir o juízo, você também pode combinar a dispensa dela, porque é uma caução que a lei cria para proteger o locatário numa outorga de uma liminar, por exemplo, que ele venha ter algum prejuízo. Eventualmente, uma decisão que o juiz entender que foi errada, no futuro, reverte em favor do locatário réu da ação, né? Vamos dizer assim, né? O fundamento dessa garantia, né? Seria esse, né? E tem pessoas que até colocam o próprio imóvel como garantia, dispensando esse depósito. O proprietário está com uma situação de inadimplência. A grande maioria dos proprietários depende do aluguel para complementar renda ou para pagar o aluguel do seu próprio imóvel. Ele já está furioso que o locatário não pagou e está culpando a empresa imobiliária, sempre culpa, né? E aí você quer intentar uma ação judicial, tem custas a recolher e tem essa caução judicial para pagar. E o proprietário fala, pô, ainda vou ter que pagar 3 meses, o dinheiro vai ficar lá preso, nunca mais vou ver esse dinheiro na minha vida e tal. Adianta vocês aí, porque o problema vocês é quem causaram. Então, é possível você criar esse negócio jurídico processual também. E o ponto mais importante, pessoal, é o seguinte, no momento do recebimento das chaves. Eu, no passado, me recusava a receber as chaves e colocava o seguinte, que o locatário só poderá devolver as chaves do imóvel locado depois que realizar os reparos necessários
né, para que o imóvel seja devolvido no estado inicial da locação, salvo os danos decorrentes do uso normal. Ou seja, eu me recusava a receber essas chaves para forçar ele a pintar, para forçar ele a reparar um vazamento ou alguma outra questão. E essa questão ela pode ensejar um depósito de chaves em juízo. Consignação de chaves, né? Essa recusa é indevida, né? Então, eu vejo isso muito na prática. As imobiliárias se recusam, e quase sempre é pior, né, doutor Egito? Porque a imobiliária se recusa a receber, daí o locatário não entrega a chave, daí tem que ingressar com uma ação para poder retomar a posse, quando já poderia estar com a chave se o locatário não tinha condições de fazer os reparos e pagar a eventual inadimplência, né? É muito melhor receber as chaves. Você recebe as chaves, mas você cria um mecanismo que, enquanto o imóvel não for restaurado ao seu estado de locação, corre uma multa diária equivalente ao aluguel. Ou seja, em outras palavras, eu recebi a chave, eu estou com a posse do imóvel, eu vou realizar obras, pintura, reformas, talvez eu possa, como corretor, adiantar aquele dinheiro ao proprietário e ele me ressasse depois quando de uma nova locação, mantenho o cliente comigo em carteira, realizo as obras, realizo os reparos, e enquanto o imóvel não for restaurado, esse ato temporal, esse lapso temporal, é devido ao locatário uma multa diária equivalente ao aluguel. Ou seja, em outras palavras, eu recebi a chave e ele continua devendo até que essa reparação possa ocorrer. É uma solução jurídica que nós encontramos aqui criativa. E existem outras soluções que você pode desenvolver junto com o seu jurídico para estabelecer procedimentos administrativos que são tão importantes na hora da alocação, porque a lei ela traz condições gerais. Muitas questões são desenvolvidas por uma ritualística de mercado, por uma lex mercatória, lei de mercado, né? Você desenvolve umas práticas, mas é possível que o contrato de locação desenhe também essas cláusulas. Então, respondendo à pergunta inicial, cláusulas essenciais para o contrato de administração de imóveis e, aproveitando o gancho, desenhar alguns negócios jurídicos processuais para que viabilize ou a localizar um locatário, né? Viabilize uma citação por e-mail, viabilize a utilização de uma caução, a dispensa de uma caução em juízo e crie mecanismos para cobrança de uma multa no momento da entrega das chaves e ainda vincule esse locatário nessa entrega das chaves. São algumas dicas de maneira geral. Muito bom, muito bom. Meu amigo, infelizmente, o programa passou tão rápido, talvez nós teríamos que fazer uma parte 2 desse programa, como nós já havíamos alinhado pela quantidade de apontamento que eu havia feito, né? Mas eu quero dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no programa Segurança da Transação, aqui na TV Cresce, né? Aqui no Cresce São Paulo. Então, sem dúvida, teremos outras oportunidades do amigo voltar para falar sobre outros temas também, quem sabe corretagem imobiliária, eu sei que o amigo domina também, mas assim, eu só posso te agradecer pela sua presença, ótimas orientações, claras para os corretores de imóveis e corretoras de imóveis que nos acompanharam. Então, eu queria te passar a palavra aqui para uma mensagem final aos nossos corretores e corretoras, principalmente aqui do estado de São Paulo, que estão nos acompanhando, né? Apesar de termos corretores de todo o país que acompanham esse programa, mas muito obrigado e te passo aqui a palavra para as suas considerações finais. Bom, agradeço o convite formulado aí pelo amigo, né? Conte sempre conosco, sempre tão gentil, né? Sempre tão polido, solícito e com grande simplicidade, mas que mal esconde muito conhecimento em negócios imobiliários. Para os corretores de imóveis, sempre procurem a capacitação profissional. O curso técnico em transações imobiliárias, ele não fornece todo o cabedal de conhecimentos que o corretor precisa. Por mais que você procure uma instituição prestimosa, qualificada, né, que existem boas instituições, você não vai ter ali esse conhecimento necessário para operar. Nós temos o curso de gestão de negócios imobiliários, que é a oitava maior do corretor de imóveis, a oitava maior do curso técnico. Sempre que possível, procure cursar gestão de negócios imobiliários, que é o nosso curso de nível superior. É possível que dentro de 3, 5 anos, uma década, o Conselho Federal crie competências diferenciadas para aqueles que tiverem nível superior, como o CRC, né, o sistema CRC também fez.
criou aí para o nível superior competências diferenciadas para o técnico, e depois de um tempo não tem mais curso técnico, a não ser aqueles que já eram formados, que têm direito adquirido à atuação. Portanto, o conhecimento, a formação são a tônica, são o diferenciador na sua atuação de mercado. Então, procure fazer cursos, procure participar de mentorias, imersões. Tem muita gente fazendo evento presencial, trocando experiência, como captar imóveis, como atender clientes, como desenhar, sei lá, uma esteira de venda, como desenhar aí um filtro, um funil de vendas. Participa ativamente com o pessoal do seu marketing. O aprendizado está em todo lugar, né? Troque informação com bons colegas, escute a todos, né? Proponha soluções, ou seja, conhecimento para que nós possamos cumprir a nossa missão nobre de intermediar negócios imobiliários, auxiliar as famílias a alcançarem o seu direito de moradia. Aos amigos de São Paulo, um abraço muito grande, tá? Ao Felipe, estou sempre à disposição, querendo fazer alguma coisa aqui no Rio, as portas estão abertas, manda mensagem que a gente está junto, e sugiro, se eu puder, um segundo programa para a gente falar dos aspectos comerciais e jurídicos das garantias locatícias. Eu até posso convidar meu gestor, que é corretor de imóveis com a gente lá, um garoto novo, e ele muito sagaz, muito atento, né, a tudo, ele que atende os proprietários, os interessados e até os advogados, ele atende e orienta com relação às garantias locatícias, as vantagens, as desvantagens. É um bom programa também, se quiser, à tua disposição. Meu amigo, sem dúvida, encaminharei o material como já combinamos, faremos aí um curso juntos aí no Rio, tá? E esse programa já falarei com o amigo também para que a gente possa incluir na nossa agenda aqui e gravar esse novo programa, tá? Eu só posso te agradecer mais uma vez, muito obrigado, meu querido amigo Francisco Machado Egito, advogado, professor do Rio de Janeiro, né? Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, chegamos na reta final de mais um encontro de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês. Reforçamos que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Como de costume, para encerrar, quero agradecer à diretoria do Cresce São Paulo pela oportunidade, principalmente ao amigo, presidente José Augusto Viana Neto. E antes do adeus, não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco, doutor Egito. Um abraço e até o próximo programa, pessoal. Valeu!